Irmãos, essa manhã a gente vai dar prosseguimento para a última mensagem da série A Igreja que vai prevalecer. Amém? Pedi para o querido aqui colocar, o Gui. A igreja que vai prevalecer o tema é a igreja que está em tua casa. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, na carta a Filemon. É uma cartinha pequena, está antes de Hebreus. Você pode se basear em Hebreus, que é um livro maior, é uma carta maior. Você volta a Filemon. Filemon, capítulo 1, lá no versículo de número 1. Filemon, capítulo 1, versículo de número 1. Quem achou aí, diga aleluia. Quem não achou, peça ajuda aos universitários. Amém. Então vamos lá, diz aqui a palavra: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e à irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que está em tua casa. Amém? A pergunta que nós temos que fazer nessa manhã: qual é a igreja que vai prevalecer? Agora você vai virar para o teu irmão que está à sua direita ou à sua esquerda e vai dizer assim para ele: a igreja que vai prevalecer, a igreja que está em tua casa. A igreja que está em tua casa. Essa é a igreja que vai prevalecer, uma igreja vitoriosa, a igreja que está em sua casa. Queridos, nos primeiros dois séculos, peraí, acho que eu vou, segura aqui, irmão, a minha água, eu vou descer porque eu me sinto muito longe, eu gosto de ficar mais perto. Obrigado, querido. A igreja que vai prevalecer, essa igreja é uma igreja que nos primeiros 2 séculos de história, século I e século II da igreja, ela basicamente ela se movia e se dava através das casas. Para você ter ideia, por exemplo, alguém com uma casa um pouco maior, com uma área maior, aquela casa, geralmente a família daquela casa já era a igreja, né? E por ela ser uma casa grande, ela passava também a ter convidados. Então era normal uma casa grande, a família daquela casa ser a igreja, e também, por ser uma casa grande, convidava-se, né, mais ou menos como é nas nossas células hoje. A gente convida pessoas para estar com a gente nas células. Porém, a maioria das casas não eram muito grandes, então eram casas pequenas. E essas casas pequenas, por elas serem pequenas, então, geralmente, era somente a família que se reunia para adorar a Deus, para buscar a Deus como igreja. Então, quando Paulo fala aqui a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em sua casa, ele pode, obviamente, estar se referindo a um grupo de pessoas, mas geralmente está se referindo realmente à família. Geralmente está se referindo especificamente à família, no caso aqui de Arquipo. Queridos, a família, ela era a base da igreja primitiva. E hoje não é diferente. Quando a sua família se reúne em casa para orar, adorar, compartilhar a palavra, ali a igreja está reunida. Ali a igreja está reunida. Quando a nossa família, ou talvez você possa até falar, mas poxa, na minha casa só tem eu, mais um ou mais outro cristão, ou talvez é só você como cristão, eu não sei, de repente você é o único, né? É a única coluna, o único pilar, né, do Senhor dentro da sua casa. Mas o fato é que quando você se reúne ali, a igreja está reunida. E eu particularmente, eu amo demais falar desse tema, porque é uma coisa que eu procuro de fato trazer para a minha vida, trazer para a minha própria família.
Eu, a Dani e o Vini, né? Agora nós vamos ter mais uma menina completando o time lá. Mais uma menina, né? Para fazer companhia para a Dani, ser discípula dela. A gente se reúne semanalmente para cultuar como igreja, né? Nós fazemos o nosso culto, né? E, querido, acredite, nesses nossos cultos em casa tem tudo, olha, acontece de tudo, falar em línguas, curas, lágrima, quebrantamento, adoração, pregação. O nosso culto, irmão, geralmente dura 40, 50, 1 hora de culto, né? É algo poderoso. A gente teve um culto agora, recentemente, que a gente estava lá adorando a Deus e orando, aquele mover, a gente apaga a luz, faz esse climinha, que nem a gente faz aqui, né? E bota um som de fundo, e de repente o Vinícius começou, né, e tal, e eu levantei a mão, e a Dani começou a chorar, a presença de Deus começou a tomar conta ali do quarto, a gente ali adorando a Deus, e ele começou a se curvar, e voltava a se curvar. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com esse menino, né? E ele estava ali cheio do Espírito Santo já. Eu falei, filho, o que aconteceu aí no momento do culto? Aí, pai, eu estava falando em línguas. Eu falei, glória a Deus, filho, que coisa poderosa, tremenda. Outro culto mesmo, a gente estava lá reunido também já no final do culto. E olha, né, ele tem sido pregador, ele tem pregado, agora que ele sabe ler, ele tem pregado quase todo o culto. Ele que é o pastor do nosso culto. Então ele prega, fica lendo a Bíblia lá, e a gente vai recebendo, sendo alimentado ali. Mas um outro culto agora, ele falou, pai, eu vi anjos nos rodando aqui, né, ao nosso redor. Eu falei, filho, glória a Deus. Queridos, a nossa igreja mais importante, a igreja mais, digamos assim, prioritária, que de fato precisa funcionar, é a igreja que está em nossa casa. O culto em casa, o culto doméstico, o se reunir como família, é de fato a reunião mais importante que nós temos como igreja. Querido, famílias fortes, igrejas prevalecentes. Famílias que se reúnem em casa, adoram a Deus juntos em casa, têm experiência em casa, buscam a Deus em casa, entronizam o Senhor na sua casa, são igrejas que vão prevalecer fora de casa. São igrejas que vão realmente ser vitoriosas fora de casa. E baseado nessa experiência, irmão, que nós temos tido há muito tempo, nós praticamos o culto em casa, como família, já há muito tempo. Nós priorizamos isso. É lógico, às vezes a gente acaba falhando, a gente faz geralmente toda sexta-feira à noite, mas às vezes a gente acaba falhando, está na rua, saímos, um compromisso, um culto, uma conferência, a gente acaba falhando, mas é muito difícil a gente falhar. Mas sobre essa graça que Deus tem nos dado, nessa manhã eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida nessa área, uma unção de Deus nessa área, sobre a sua casa ser a primeira igreja. Amém, queridos? Eu creio que essa palavra, ela vai atingir aqueles que têm toda a sua família, ou parte dela, ou somente você que é o único cristão da sua casa. Essa semana eu estava meditando muito nessa palavra, e o Senhor, nós vamos orar aqui no final, e eu sei que Deus vai derramar uma unção, vai quebrar barreiras, vai destroçar portas de ferro e quebrar ferrolhos de bronze, porque, irmãos, eu creio que o melhor culto, eu sei que o culto aqui é poderoso, é fabuloso, o culto na célula também é maravilhoso, mas eu quero profetizar que um dos melhores cultos vai ser o culto quando a sua casa se reunir para adorar o Senhor. Amém? Essa palavra vai liberar isso. Eu quero liberar sobre a sua vida aquilo que eu chamo da unção de Obed-Edom. O que é a unção de Obed-Edom? Eu sei que a maioria aqui já ouviu a história desse homem chamado Obed-Edom, que levou a arca de Deus para sua casa, e ali aconteceu muita coisa. Só que, na verdade, a gente tem que
aprofundar um pouco mais, a gente tem que entender um pouco melhor o porquê que a presença de Deus fez tanta diferença na vida de Obed-Edom. A pergunta que nós temos que fazer, será que a arca de Deus, ela era uma espécie de um amuleto, uma espécie de digamos assim, um objeto que trazia sorte, né? Porque alguém fala, não, porque a arca de Deus estava na casa de Obed-Edom, e aí tudo mudou. Você vai entender biblicamente que não foi bem assim. Sabe por que não foi bem assim? Porque se fosse uma questão de nós termos a presença de Deus, então certamente o nosso lar ou a nossa família talvez não estaria como está hoje. Né? Porque tem muitas famílias na igreja, muitos casamentos, muitos lares que têm a arca de Deus, que carrega a presença, a palavra de Deus, mas tem muita coisa que não muda. Não está acontecendo muita coisa. Então existe uma unção na vida dessa família, desse homem chamado Obed-Edom. Agora, o que é essa unção? Eu vou aqui te ensinar um pouco aqui pela palavra de Deus, que essa unção, ela tem 3 bases na vida de Obed-Edom que fez toda a diferença, para que realmente a tua casa, a sua família seja uma casa de poder. Eu me lembro mais ou menos uns 3 anos atrás, quando o Senhor falou comigo assim, meu filho, eu quero que a sua família, alinhe a sua família, porque a sua família vai ser uma família sacerdotal. Eu falei, Deus, que responsabilidade, que desafio. Mas eu tive que alinhar, eu tive que trabalhar muito nesse aspecto. Então, o que se caracteriza essa unção de Obed-Edom dentro da nossa casa? Primeiro, rapidamente, significa o alinhamento familiar. O alinhamento familiar. Não era só a arca de Deus, não é só ter a presença de Deus. Não é só nós, talvez assim, louvarmos, termos um nível de relacionamento com Deus, ainda que isso é muito importante. Mas o que havia na casa de Obed-Edom era, acima de tudo, um alinhamento familiar. De fato, Obed-Edom, ele era um sacerdote, ele era um levita. Você pode ler no texto, lá em Crônicas, que Obed-Edom era um levita, e a sua casa era uma casa, de fato, alinhada. Agora, o que quer dizer esse alinhamento familiar? Isso quer dizer que cada membro da casa cumpre muito bem o seu papel. Cumpre muito bem o seu papel. Então, como é que funciona isso? Então, se eu, como marido, eu sou homem da minha casa, eu sou sacerdote. A autoridade sobre o meu lar está na minha vida. Na minha vida. Então, eu, como marido, eu tenho que, de fato, me posicionar como marido. Cobrir o meu lar. Orar pela minha casa, jejuar pela minha casa, cobrir a minha esposa, cobrir os meus filhos, amém? Proteger o meu lar através da oração, Preste atenção, o homem que ele não se posiciona, a casa se torna o quê? Frágil, a casa se torna uma casa facilmente atingida. Você quer ver um exemplo? E a Bíblia fala sobre um espírito chamado espírito de Jezabel, por exemplo, que muitos falam que é um espírito de prostituição. Não, o espírito de Jezabel é um espírito de domínio, aonde o espírito entra, domina o homem, que é o cabeça, e contamina e descredencia toda aquela casa. Foi o que ocorreu no tempo de Acabe e Jezabel. Acabe era o rei de Israel, mas ele não se posicionava. Então Jezabel foi e trouxe contaminação, contaminou o reino de Israel, e foi a queda. Você pode ler isso lá em 1 Reis capítulo 16, 17, você vai ver que toda a nação de Israel, ela se contamina porque o rei não se posicionou, não se colocou como marido, como rei,
como chefe do lar. Isso é um papel extremamente importante. Extremamente importante. Tem muito marido, eu falo com muito amor aqui, que o cara, ele se esconde atrás da mulher, se esconde atrás, talvez dos filhos, né? Ah, não, porque meu filho é uma bênção, meu filho, nossa, ele é um profeta. Querido, teu filho pode ser um profeta, deve ser um grande homem de Deus, mas você é o marido e você tem que cumprir muito bem o seu papel. Então, isso ocorria na casa de Obed-edom, ele era um líder da sua casa. Ah, mas e a esposa? A esposa não pode liderar? Querido, a esposa, na verdade, ela está submissão. Ou seja, a palavra fala que ela é adjuntora, ela está debaixo da missão do marido. Ela está ali para ajudar o marido, cooperar com o marido, interceder pelo marido, ajudar na criação dos filhos. Na verdade, grande parte da responsabilidade da criação dos filhos vem da parte da mãe, porque o marido sai para trabalhar, mas a mãe fica em casa. Então é ela que está ali, ela que tira aquele desenho lá que mostra um monte de capeta, é ela que vai orientando, ela que vai dando suporte, né? Ela que vai passando a roupa, ajudando, cooperando. Ela está debaixo da mesma missão do marido. Então, se o marido ele tem uma liderança em Deus, uma liderança no Espírito Santo, então a esposa, ela não vai ter dificuldade de estar junto com esse marido. Então, queridos, isso é alinhamento. Isso é alinhamento. Mas você fala, mas meu pai não é cristão, isso é um outro assunto. A minha mãe não é cristã, só eu sou cristão. Só eu, como filho, sou cristão, eu sou o único cristão da minha casa, não importa. Você, querido, como filho, você deve seguir aquilo que a palavra de Deus fala, que é honrar os seus pais, estar debaixo do temor do Senhor, sabe, interceder pela vida dos seus pais. Mas, enfim, tem que haver um alinhamento. Essa canção que nós cantamos agora, que é o Pai Nosso, que vem o teu reino, eu entendi há um tempo atrás que vir o reino é quando existe um alinhamento. Nós falamos assim, Deus, que seja alinhado na minha casa como é alinhado no céu. Lá existe um equilíbrio, a hierarquia celestial funciona muito bem. Lá o Pai, o Filho, o Espírito Santo que lá está aqui também, os anjos, os arcanjos, os querubins, tudo funciona de uma forma muito harmônica. E quando nós falamos, Deus, que venha o teu reino, que venha o teu reino, o que está dizendo? Deus, alinha a minha casa, alinha para que haja harmonia, para que haja também dentro da minha casa, que cada um cumpra muito bem o seu papel dentro da minha casa. E não como muitas famílias são por aí, que quem manda é o filho, a mulher não está nem aí para a hora do Brasil, o marido não quer saber de nada, só futebol. Mas não é assim que funciona. Não adianta nós levarmos a arca de Deus para a nossa casa, sem que, de fato, exista um verdadeiro alinhamento. Eu amo demais a família que o salmista fala aqui no Salmo 128. Eu queria que você pudesse ler comigo. Salmo 128. Diz aqui, olha, bem-aventurado o homem, né, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás o trabalho das tuas mãos e feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver o filho dos teus filhos, paz seja Israel. Queridos, o marido, temor do Senhor, a esposa do lado, como uma videira frutífera, uma mulher alegre. Videira fala do quê? Do suco, da uva, do vinho, fala de novidade, fala de alegria. A mulher alegre, a mulher que frutifica, porque para o judeu e para muita gente hoje, uma mulher que tem filhos alegra a casa, os filhos alegram a casa, mas fala também que os seus filhos ao redor da mesa
fala de filhos submissos, filhos, como Tito fala, que estão debaixo do temor do Senhor, que ficam ali, né, que temem a Deus, que respeitam seus pais. Querido, nós como igreja queremos e precisamos lutar e reivindicar em oração que o nosso lar, que a nossa família, ela venha viver um alinhamento de papéis. É claro, eu não vou conseguir pregar aqui em meia hora tudo sobre alinhamento, família, papel de cada um. Mas o que eu quero dizer para você é que existe um papel. Nós podemos, como fala, né, tem aquela ilustre frase, né, o que adianta o sucesso no mundo e o fracasso dentro de casa? O que adianta a gente, né, ser o cara aí fora e a gente fracassar dentro da nossa própria casa? Então, a primeira parte dessa unção, digamos assim, o alinhamento familiar faz parte dessa unção que havia na vida de Obed-edom. O outro, havia um posicionamento contra o pecado, ou seja, famílias que fecham brechas, fecham brechas. Se você for ler um pouquinho o contexto aqui de Obed-edom, o contexto daquele tempo de Israel, Davi, ele tinha acabado de assumir o reino, mas havia muita idolatria, E depois eu também vou falar para você de um outro homem aqui, de uma outra família, que não atentou para essa questão das brechas, do posicionamento. Então essa palavra, ela serve principalmente para quem quer ganhar a sua casa. A palavra-chave é posicionamento. Posicionamento. Porque a Bíblia fala, querido, em vários textos, que não vai ser no nosso falar. Não vai ser, como Pedro fala acerca das mulheres, não vai ser no frisado de cabelo, não vai ser na roupa, né, linda e maravilhosa que vai ganhar o marido. Não vai ser no falar, não vai ser no pregar. Vai ser justamente no ponto de vista onde a nossa vida, o nosso posicionamento vai ganhar a nossa casa, vai ganhar a nossa família. Querido, eu tenho sido desafiado a ganhar demais, a conquistar demais, a me tornar cada vez melhor, como marido, como pai, como líder da minha casa. Você sabe que a Bíblia ela é muito clara em dizer: aquele que não governa bem a sua casa não pode governar a igreja de Cristo. Então, se nós não governarmos bem a nossa casa, não adianta liderar, não adianta almejar o episcopado, não adianta. Nós temos que realmente nos posicionar e ter coragem, ter a postura de arrancar da nossa casa tudo aquilo que é brecha, tudo aquilo que, abre portas de legalidade sobre a nossa casa, né? Tem até a história de um pastor que estava contando que ele falou assim, que tem um irmão na igreja, e falou assim: ô pastor, eu quero abençoar a sua vida. Aí o pastor falou assim: poxa, irmão, glória a Deus, então qual é a bênção? Pastor, eu consigo fazer um negócio no relógio de luz lá da minha casa, que o senhor vai economizar aí uns 80%, 90%. Era um gato, né? Aí o pastor falou assim: não, eu não quero esse negócio da minha casa na minha vida, não, eu pago a luz, aí eu prefiro pagar, mas eu não quero. Mas às vezes, queridos, são coisas, como eu falei aqui no outro culto, são coisas pequenas, é um filme com um conteúdo ruim, irmãos, é uma atitude, é um gato. São coisas que abrem a brecha, que abrem uma porta de legalidade, Eu me lembro também de um relato de uma família que o pai tinha um problema grave nessa área de pornografia. E aí, querido, ninguém sabia, a mulher não sabia, os filhos não sabiam, mas entrou no lar dele um espírito de prostituição, que começou a contaminar. Você sabe qual é a ação mais terrível de Satanás contra a nossa casa?
é o pecado oculto, o pecado escondido. É por isso que a Bíblia fala, olha, se você confessar, colocar na luz e deixar, você alcança a misericórdia. Em outras palavras, você fecha a porta da legalidade. Existe um posicionamento. Eu quero desafiar com amor. Tem que se posicionar. Porque a igreja que vai prevalecer é a igreja que está na sua casa. Não é a igreja que está nesse prédio, não. É a igreja que está na tua casa. É ela que a gente chama do porto seguro. Lá fora é bombardeio, é guerra, é luta, é o capeta, é o diabo usando a boca de alguém lá fora. Mas quando você entra na sua casa, lá, de fato, é o que nós cantamos, é o céu na terra. Amém? Glória a Deus. Então, posicionamento. Obed-edom, ele era um cara posicionado. Posicionado. Tanto é que Davi, quando ele não consegue levar a arca para Jerusalém, ele fica com medo, ele fica com o coração cheio de temor, que Deus já tinha consumido lá, já tinha matado um cara por conta do pecado. E aí ele fala assim, vamos deixar onde? Vamos deixar na casa de alguém que é posicionado, na casa de Obed-edom. Agora, a outra esfera dessa unção de Obed-edom fala também do compromisso com o reino. Ou seja, Obed-edom, ele não era um crente, um servo de Deus nominal, apenas um nome. Sabe por quê? Porque o nome Obed quer dizer servo. Mas ele não era servo só no nome. Ele era servo principalmente em relação ao reino de Deus. Então havia um compromisso, famílias compromissadas, envolver o seu lar, sabe, querido, a sua família, a sua casa, a sua esposa, seu marido, seus filhos. Ah, mas meu marido não é crente, então envolva os seus filhos. Ah, mas ninguém é crente, só eu sou. Então se envolva com sabedoria, com equilíbrio, sabendo gastar tempo com a família, mas gastando tempo também com o reino de Deus. Você sabe a promessa de Jesus, Mateus 6,33, aquele que busca o meu reino, em primeiro lugar, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas a gente fica, não, se Deus fizer, eu faço, se Deus operar aqui, então eu vou me dedicar ali. Ah, se Deus fizer isso aqui, então eu vou lá e faço aquilo lá. Não, querido, nós precisamos ter um nível de compromisso maior. Por exemplo, 1 Crônicas 15, 21, 1 Crônicas 16, 5, você vai ver Obed-edom envolvido, ele era um levita, ele estava debaixo da liderança de um homem chamado Asaf, que era líder da adoração em Israel, e ele estava lá tocando flauta, estava lá tocando lá os instrumentos para o Senhor, envolvidos, compromissados, não eram crentes nominais, não eram crentes só na nomenclatura, eram envolvidos. Amém, queridos? Deus quer nos dar filhos, para que esses nossos filhos possam ser aqueles que vão, querido, virar o mundo de cabeça para cima, que vão mudar a história. Deus quer nos dar filhos para serem líderes, obreiros, pastores, missionários, homens e mulheres que vão fazer a diferença para o seu nome, para a sua glória. É isso que Deus quer, uma família, uma casa compromissada. Querido, então envolva a sua casa, se dedique realmente ao Senhor, se dedique mesmo, ensine os teus filhos. O texto fala em Provérbios, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, não o caminho que ele deve andar, é diferente. Tem muito pai, não aqui, mas por aí, fala assim, não filho, vai para o culto, vai lá, vai mesmo, se envolva. E a gente estimula eles irem, mas nós não vamos. Por isso que a Bíblia fala, ensina no caminho, ou seja, você vai no caminho ensinando, olha filho, é por aqui que a gente anda, aqui que é a vida de oração, aqui que, queridos, eu quero dizer aqui com muita humildade, com muito coração guardado de qualquer tipo de vaidade espiritual, mas o meu filho sabe,
Ele sabe a hora que eu estou orando, ele me vê orando, ele vê a mãe dele orando, ele fala em línguas porque Jesus batizou ele, mas principalmente porque a gente fala muito em línguas em casa. Então aquilo inspira, aquilo envolve a nossa casa. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Esse altar familiar, ele é o principal altar. É o altar onde Deus quer derramar fogo, aonde Deus quer fazer coisas grandes ali. Mas que nós sejamos como a casa de Obed-Edom, que era uma casa compromissada. Não era uma casa nominal, não era uma casa de faz de conta, era uma casa de um nível de compromisso muito grande. Então você quer, em nome de Jesus, essa unção na tua vida, você quer receber, você quer, olha, em nome de Jesus, eu quero declarar pessoas aqui que a família não é toda salva ainda. A partir dessa pregação, dessa ministração, coisas vão começar a acontecer na sua casa, em nome de Jesus. Você recebe isso, queridos? Veja bem que essa unção que está relacionada, preste atenção, nós já vamos terminar daqui a pouco, com alinhamento, com posicionamento, com compromisso, fez com que a arca de Deus fosse levada na casa de Obed-Edom. Eu quero pedir para você abrir esse texto comigo, 2 Samuel capítulo 6, 2 Samuel capítulo 6, eu quero ler com você. Segundo Samuel 6, versículo 10, não quis Davi levar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, antes fê-la entrar na casa de Obed-Edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou a Obed-Edom e toda a sua família. Então disseram a Davi, o Senhor abençoou a família de Obed-Edom e tudo que tem por causa da arca de Deus. Assim foi Davi e fez subir a arca de Deus à casa de Obed-Edom para a cidade de Davi com alegria. O que me chama a atenção que o texto fala por causa da arca de Deus. Aí você pergunta, será que foi por causa somente da arca de Deus? A resposta é não. A resposta é que Obed-Edom tinha esses pilares, essas atitudes dentro da sua casa. Por que eu falo isso? Porque antes da arca ficar apenas 3 meses, diga assim comigo, 3 meses, a minha casa, a minha família vai viver algo novo, um poder de Deus que vai transformar a minha casa e converter todas as pessoas da minha família que ainda não se renderam. Eu declaro isso na minha vida, na minha família, em nome de Jesus. 3 meses. 3 meses. 3 meses. A Bíblia fala que a casa de Obed-Edom foi completamente abençoada. E não somente eles, mas tudo que eles possuíam. Bens, carro, boi, naquele tempo, né, jumento, vaca, enfim, cabrito, bode. Tudo que eles tinham foi abençoado por causa disso daqui. Alinhamento, posicionamento e compromisso. A unção veio, a arca entrou, em 3 meses, aquela família foi completamente abençoada. Agora, veja bem, entenda uma coisa, antes da arca chegar na casa de Obed-Edom, a arca, e aí agora é o confronto, Antes da arca ir para a casa de Obed-Edom, ela ficou no lugar de uma casa de um homem chamado Abinadab. Eu quero que você volte comigo 1 Samuel 7. Por favor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Quem achou, diga amém. Primeiro Samuel, capítulo 7, versículo 1.
Assim vieram os homens de Quiriate Jearim, e tomaram a arca do Senhor e levaram para a casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para guardar-se a arca do Senhor. Versículo 2, a arca ficou em Quiriate Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos. E toda a nação de Israel suspirava pelo Senhor. Versículo 3, então disse Samuel a toda a nação de Israel, se de todo o vosso coração vos converteis ao Senhor e tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, consagrem-se ao Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Queridos, a arca, ela vai, antes da casa de Obed-edom, ela vai para a casa de um homem, de uma família, de um homem chamado Abinadab. Esse Abinadab, ele recebe a arca de Deus, ele consagra nominalmente o filho dele, Eleazar, porém, a Bíblia fala que fica 20 anos lá, 20 anos, e o que chama atenção nesse texto, a partir do versículo 3, é que Samuel, ele vem com uma voz profética, não somente para a nação de Israel, mas também para a casa de Abinadab, e fala para eles o seguinte, olha, se vocês se converterem de todo o coração ao Senhor, tirai dentre vós deuses estranhos, e se consagrar, e somente a Ele servir, então o Senhor vai livrá-los das mãos dos filisteus. O que isso quer dizer, querido? É exatamente aquilo que nós acabamos de falar. Samuel está falando sobre alinhamento, está falando sobre posicionamento, está falando sobre compromisso. Aquilo que a casa de Abinadab não tinha, era aquilo que Obed-edom rapidamente entendeu, em 3 meses a sua casa foi completamente transformada. Agora, o que na verdade vem como um confronto, um desafio para o nosso coração. A gente pode ficar como na casa de Abinadab 20 anos. A pergunta que a gente tem que fazer, e a gente tem que fazer essa pergunta, não com o objetivo de trazer um peso no nosso coração. Longe disso, o Senhor não quer gerar peso sobre o teu coração, mas um desafio é o porquê que a nossa casa ainda não se rende. O porquê que a nossa casa ainda não se rendeu. O porquê que nós temos carregado, e nós carregamos, eu creio nisso, a glória de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, no caso aqui, a arca de Deus aqui, propriamente dita, e por que nada muda, o porquê que nada tem mudado. Querido, foram 20 anos, a arca saiu da casa daquele homem e nada mudou. Foi para a casa de um outro homem, com outro posicionamento, com uma outra postura, em 3 meses, aquela casa foi poderosamente transformada. Essa palavra, querido, que eu estou aqui hoje ministrando, compartilhando com você, é uma palavra que o objetivo dessa palavra é fazer você olhar para a sua casa, olhar para o seu marido, olhar para a sua esposa, olhar para os seus filhos que ainda não se renderam, e você fazer como Obed-edom, buscar, querido, esse alinhamento, buscar o posicionamento, buscar um nível maior de compromisso, e você vai ver que junto com a presença de Deus, com a arca de Deus, as coisas vão começar a mudar. Você crê nisso, querido? Você crê nisso? É possível a gente ter a arca de Deus na nossa casa? A pergunta que a gente pode fazer baseado nesse texto, e nada acontecer, é possível. E pior, é possível declinar ainda mais a nossa casa, mesmo tendo a arca de Deus, mesmo tendo a presença de Deus? A resposta é possível. É possível. Em outras palavras, existe um preço que nós temos que pagar para que a igreja que prevaleça seja essa igreja que está na nossa casa. Essa igreja que está na tua casa é a igreja que nós temos que investir nela. Nós temos que gastar tempo com ela. Nós temos que
fazer da nossa casa, querido, um pedaço do céu, um pouco do templo, um pouco daquilo que nós temos com Deus, que é um ambiente poderoso, um ambiente, irmãos, eu quero desafiar você a mudar tudo, a mudar tudo, a mudar tudo, de acordo com essa palavra, sabe, mudar o tom de voz, evitar discussões, evita, lá é o pedaço do céu. Você grita na igreja, você faz contenda na igreja, aqui no prédio? Não faço. Então, muito menos na sua casa deve ser feito. Você tem que entrar, nós temos que entrar nisso. E essa unção, eu quero orar hoje, eu quero orar. Você vai ter que receber pela fé. Você tem que sair por essa porta aqui nessa manhã, querido, determinado a realmente a trazer, Senhor, assim como foi aquele homem Obed-edom, eu quero fazer na minha casa, não importa o preço que eu tenho que pagar, eu serei ali como atalaia, numa vigília ali, numa coluna de vigília, eu quero cobrir a minha casa de oração. Você quer isso, querido? Por favor, fique de pé.